contribuiria para minha carreira e a realizasse durante o dia todo, qual seria? Repita esse exercício mais 2 vezes e assim que chegar às tarefas principais, concentre-se nelas por todo o dia. 2. Defina seus 3 objetivos mais importantes em cada área da vida. Organize-os por prioridade, elabore planos para realizá-los e invista neles todos os dias. Capítulo 9. Prepare-se minuciosamente. Qualquer que seja seu nível de capacidade atual, você tem um potencial muito maior do que jamais poderá desenvolver ao longo da vida. James T. McKay. Uma das melhores maneiras de superar a procrastinação e fazer mais coisas em menos tempo é ter todo o material necessário à mão antes de começar o trabalho. A preparação pode fazer toda a diferença a médio e longo prazos. Quem se prepara só precisa de um pequeno estímulo mental para iniciar suas tarefas mais difíceis e importantes. É como ter tudo organizado antes de cozinhar uma refeição completa. Você arruma os ingredientes na bancada e começa a executar a receita, um passo de cada vez. Comece limpando a mesa de trabalho e deixando apenas o material necessário para cumprir sua tarefa principal sem precisar se levantar muitas vezes. Certifique-se de estar com tudo ao alcance da mão: papelada, canetas, pendrives, CDs, DVDs, logins e senhas, agenda, lista de contatos e tudo mais que for preciso. Se necessário, coloque todo o resto num armário ou em outra mesa. Organize o ambiente para que ele seja agradável e inspirador, facilitando o trabalho por longos períodos. E, acima de tudo, certifique-se de que a cadeira seja confortável. Apoie as costas e permita que seus pés estejam no chão. Crie um espaço de trabalho confortável. As pessoas mais produtivas investem na criação de uma área de trabalho na qual gostem de passar o tempo. Quanto mais organizado e limpo você deixar o ambiente, mais fácil será iniciar suas atividades e passar longos períodos concentrado na tarefa com afinco. É impressionante como tantos livros nunca são escritos, tantos cursos nunca são concluídos e tantas tarefas que poderiam mudar uma vida nunca são iniciadas porque as pessoas não conseguem preparar tudo com antecedência e dar o primeiro passo. Avance em direção aos seus sonhos. Assim que você terminar seus preparativos, é essencial avançar imediatamente em direção a seus objetivos. Dê o pontapé inicial, o primeiro passo, seja ele qual for. Minha regra pessoal é: faça 80% certo e corrija o restante depois. Não espere a perfeição na primeira tentativa, ou mesmo nas primeiras tentativas. Esteja preparado para falhar várias vezes antes de finalmente acertar. Wayne Gretzky, um dos maiores jogadores de hóquei de todos os tempos, disse certa vez: "Você erra 100% dos gols que não tenta fazer." Assim que finalizar a preparação, reúna coragem e dê o primeiro passo, e tudo mais virá na sequência. Para desenvolver essa coragem, haja como se já a tivesse e se comporte como uma pessoa destemida. Dê o primeiro passo. Ao se sentar com tudo à sua frente, pronto para trabalhar, adote uma linguagem corporal de alto desempenho. Sente-se com as costas eretas e os pés apoiados no chão. Haja como se tivesse uma personalidade eficiente e de alto desempenho. Depois, pegue sua primeira tarefa, diga a si mesmo: "Vamos trabalhar", mergulhe fundo e prossiga até concluí-la. Para aumentar a produtividade. 1. Dê uma boa olhada em sua mesa de trabalho, tanto em casa quanto no escritório. Pergunte-se: que tipo de pessoa trabalha num ambiente como este? Quanto mais limpo e organizado for seu ambiente de trabalho,
mais positivo, produtivo e confiante você se sentirá. 2. Organize sua mesa e todo o local de trabalho. Ao notar a diferença, você vai se sentir mais eficiente e pronto para produzir. Capítulo 10. Um passo de cada vez. Qualquer pessoa pode realizar grandes feitos caso se dedique de maneira integral e incansável a uma atividade de cada vez. Samuel Smiles. Existe um antigo ditado que diz: de grão em grão, a galinha enche o papo. Ele vem bem a calhar para quem deseja ser eficiente. Uma das maneiras mais efetivas de superar a procrastinação é deixar de pensar na tarefa gigantesca que você tem pela frente e se concentrar na única ação que pode realizar no momento. Valendo-se da mesma ideia, o filósofo chinês Lao Tse escreveu: uma jornada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Esse belo ditado nos apresenta uma ótima estratégia para superar a procrastinação e fazer mais em menos tempo. Atravessando um grande deserto. Muitos anos atrás, atravessei um trecho do deserto do Saara em uma SUV. A região de Tanesruft, localizada na atual Argélia, tinha sido abandonada pelo exército francês havia anos, e os poucos postos de gasolina espalhados pelos povoados estavam fechados. O deserto se estendia por 800 quilômetros, uma faixa de terra sem alimentos, água ou nem uma folha sequer de grama. O terreno lembrava um imenso estacionamento plano de areia que se estendia até o horizonte em todas as direções. Até então, mais de 1.300 pessoas já haviam morrido na travessia desse trecho. Muitas vezes, como a areia cobria a estrada, os viajantes se perdiam à noite e nunca mais eram encontrados com vida. Para contornar a ausência de sinalização, os franceses demarcaram o caminho com barris de óleo pintados de preto a cada 5 quilômetros, que era exatamente a distância do horizonte. Assim, durante o dia, sempre era possível enxergar 2 barris de óleo, aquele pelo qual havíamos acabado de passar e o que estava 5 quilômetros adiante. Isso bastava para nos mantermos na rota. Precisávamos apenas dirigir até o próximo barril. Assim, atravessamos o maior deserto do mundo, basicamente avançando um barril de óleo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Conforme o exemplo, se você tiver disciplina e der apenas um passo de cada vez, será capaz de realizar as maiores tarefas. A cada passo, você ganha um novo horizonte e enxerga o bastante para seguir em frente até o próximo ponto de referência. Quando você faz tudo ao seu alcance para continuar trabalhando na tarefa até sua conclusão, sabe que os próximos passos ficarão claros com o tempo. Esse avanço constante e gradual pode ser aplicado em várias áreas da vida. Para conquistar a independência financeira, por exemplo, é preciso economizar um pouco todo mês. Para ter saúde e entrar em forma, é preciso comer um pouco menos e praticar um pouco mais de exercícios. Para vencer a procrastinação e realizar feitos extraordinários, dê o primeiro passo e, sempre com o objetivo final em mente, continue avançando de barril em barril. Para aumentar a produtividade. 1. Selecione qualquer objetivo, tarefa ou projeto que esteja procrastinando e elabore uma lista com os passos que precisará dar para completá-lo. 2. Dê o primeiro passo imediatamente. Às vezes, tudo o que você precisa fazer para começar é se concentrar e finalizar um item da lista. Depois basta terminar outro, mais outro e assim por diante. Siga em frente com disciplina e você ficará surpreso com a velocidade de seu progresso. Capítulo 11.
Aprimore suas principais habilidades. O único meio de garantir o sucesso é oferecer mais e melhores serviços do que se espera de você, não importa qual seja a sua tarefa. Og Mandino. Aprimorar habilidades é um dos mais importantes princípios da produtividade pessoal. Aprenda o que for necessário para realizar seu trabalho com excelência. Quanto melhor você se torna em executar tarefas difíceis, mais propenso fica a mergulhar de cabeça nelas e só descansar quando terminá-las. Entre as principais razões para a procrastinação estão a sensação de incapacidade, a falta de autoconfiança ou a inexistência de uma qualificação importante para a tarefa. Basta se sentir incapaz numa única área necessária à realização do trabalho para a pessoa perder a vontade de dar o pontapé inicial. Procure sempre aperfeiçoar as habilidades que proporcionam os resultados mais importantes. Lembre-se, embora no momento você seja competente, seu conhecimento e seus talentos estão ficando obsoletos rapidamente. Como diz Pat Riley, lendário técnico de basquete americano, se você para de se esforçar para melhorar, está fadado a piorar. Nunca pare de aprender. Uma das maneiras mais eficazes de gerenciar seu tempo é aprimorar constantemente suas habilidades pessoais e profissionais. Quando você se sai bem em uma tarefa importante, sente-se motivado a realizar outras. Quanto mais competente se torna, maiores seus níveis de energia e entusiasmo. Assim, percebe que é mais fácil superar a procrastinação e concluir o trabalho com maior rapidez e melhor qualidade. Uma informação ou uma habilidade extra pode fazer toda a diferença em seu desempenho. Identifique as principais atividades que você realiza e trace um plano para sempre se aperfeiçoar nessas áreas. Regra: o aprendizado contínuo é o requisito básico para o sucesso em qualquer área. Você deve aprimorar suas qualificações para se tornar mais produtivo e eficiente na sua função. Pode aprender a negociar melhor, a falar bem em público ou a usar melhor um software, por exemplo. Em qualquer caso, basta determinar qual habilidade lhe trará mais resultados e se dedicar ao aprendizado. Não permita que um ponto fraco ou uma incapacidade atrapalhe seu desempenho. Quando comecei a escrever meu primeiro livro, fiquei desanimado, porque catava milho no teclado. Logo percebi que precisava aprender a digitar mais rápido se quisesse mesmo escrever e editar um livro de 300 páginas. Então, comprei um programa de datilografia para meu computador e comecei a praticar de 20 a 30 minutos por dia durante 3 meses. Ao fim desse período, estava escrevendo entre 40 e 50 palavras por minuto. Com essa habilidade, tive condições de escrever mais de 75 livros, publicados em todo o mundo. 3 passos para se tornar um especialista. Primeiro, leia textos sobre sua área de atuação durante cerca de 30 minutos ou 1 hora por dia. Levante-se um pouco mais cedo e escolha um livro ou uma revista com informações que o levem a ser mais eficiente e produtivo no que você faz. Segundo, participe de todos os cursos e seminários que possam ajudá-lo a aprimorar suas habilidades mais importantes. Vá a palestras, workshops e congressos que tenham a ver com sua profissão ou seu cargo. Sente-se na frente e tome notas. Torne-se uma das pessoas mais informadas e cultas de sua área. Terceiro, escute programas de rádio, podcasts e audiolivros enquanto se desloca para o trabalho. Em média, passamos de 500 a 1.000 horas em trânsito por ano. Transforme esse tempo num momento de aprendizado para se tornar uma das pessoas mais inteligentes, competentes e bem pagas de sua área. Quanto mais você aprende e sabe,
mais confiante e motivado se sente. Quanto mais competente você se torna, mais é capaz de realizar tarefas complexas com competência e velocidade. Da mesma maneira que fazemos exercícios físicos, é possível exercitar a mente. Os únicos limites para sua evolução e sua velocidade de aprendizado são aqueles que você mesmo cria em sua imaginação. Para aumentar a produtividade. 1. Identifique as principais habilidades que podem levá-lo a alcançar resultados melhores em menos tempo. Determine as competências fundamentais que você precisará ter no futuro para se tornar uma referência em sua área. Estabeleça um objetivo, trace um plano e comece a desenvolvê-las. Torne-se um especialista. 2. Elabore um plano de aprimoramento visando se preparar para cumprir suas tarefas mais difíceis e importantes com excelência. Essa é a chave para alcançar o máximo de seu potencial. Capítulo 12. Identifique suas maiores limitações. Concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Graham Bell. Para sair de sua posição atual e alcançar qualquer meta ou objetivo, sempre é preciso superar um fator limitador essencial. Sua missão é identificar esse fator. O que impede seu desenvolvimento? O que define o tempo que você leva para conquistar seus objetivos? O que o impede de cumprir suas tarefas-chave? Por que você ainda não atingiu sua meta? Essas são algumas das perguntas fundamentais que você deverá se fazer ao longo da carreira caso queira elevar sua produtividade e eficiência. Não importa qual seja a sua tarefa, sempre existirá um fator limitador que determinará o ritmo e a qualidade de seu trabalho. Estude a tarefa, identifique os obstáculos intrínsecos a ela e concentre-se em reduzir esse ponto de obstrução. Identifique o fator limitador. Em toda tarefa, pequena ou grande, existe um único fator que determina a velocidade na qual você alcança seu objetivo ou termina o trabalho. Descubra que fator é esse e concentre suas energias mentais nessa área. Essa pode ser a forma mais produtiva de usar seu tempo e seus talentos. A limitação pode ser um colega de trabalho de quem você depende, um recurso necessário, um ponto fraco em algum setor da empresa, etc. Seja qual for, tenha certeza de que ele sempre existirá. A meta de uma empresa, por exemplo, é atrair e manter clientes. Com uma boa carteira, ela lucra, cresce e se desenvolve. Mas todo negócio tem um fator limitador que o impede de alcançar seus objetivos. Talvez o problema esteja no marketing ou na equipe de vendas. Pode ser o custo ou os métodos de produção. Pode ser o fluxo de caixa ou um problema operacional. O sucesso da empresa pode ser determinado pela concorrência, pelos clientes ou pelo próprio estado da economia no país. Para continuar crescendo e tendo lucro, seus executivos devem identificar o fator limitador e propor soluções para que ele possa ser superado. Da mesma forma, se você identificar qual é o fator limitador nos seus processos de trabalho e apontar soluções, estará no caminho certo para aumentar sua produtividade e a de sua organização. O princípio 80-20 aplicado às limitações. O princípio 80-20 também se aplica às limitações na vida pessoal e na vida profissional. Fazendo essa transposição, 80% das nossas limitações, fatores que nos impedem de alcançar nossos objetivos, são internas. Ou estão dentro de nós mesmos, fazem parte das qualidades pessoais, das capacidades, dos hábitos e das competências que carregamos conosco o tempo todo, ou estão dentro da empresa.
Por eliminação, apenas 20% dos fatores limitadores são externos a você e sua organização, como a concorrência, o mercado ou o governo. Talvez sua principal limitação seja algo imperceptível, aparentemente sem importância. Muitas vezes, para determinar o fator limitador, é preciso elaborar uma lista de cada etapa do processo e analisar cada atividade separadamente. Às vezes, uma mera objeção ou visão negativa do cliente pode impedir o crescimento das vendas de um produto ou a contratação de um serviço. Também é possível que a falta de uma característica esteja impedindo o crescimento das vendas de um produto ou uma linha de serviço. Faça uma análise completa e franca de sua empresa. Avalie seu chefe, seus colegas e sua equipe para descobrir se existe um ponto fraco que limite você ou a empresa como um todo e funcione como um freio, impedindo-os de alcançar as metas estipuladas. Aprenda a se avaliar. As pessoas bem-sucedidas sempre começam a análise das limitações com a seguinte pergunta: o que existe dentro de mim que está impedindo o meu desenvolvimento? Elas aceitam total responsabilidade por sua vida e olham para dentro de si em busca da causa e da resolução de seus problemas. É preciso ter a honestidade de buscar dentro de si o fator que reduz e estabelece o ritmo no qual alcançamos nossos objetivos. A todo momento, pergunte-se: o que está definindo o ritmo no qual alcanço os resultados que almejo? Almeje a precisão. O tipo de limitação determina sua estratégia para superá-la. Quando você não consegue identificar sua limitação, ou quando identifica a limitação errada, acaba seguindo na direção equivocada e pode perder muito tempo. Por outro lado, ao descobrir sua limitação, você se torna capaz de traçar uma estratégia para atenuá-la. Certa vez uma grande empresa me procurou porque vinha tendo queda nas vendas. Os diretores concluíram que a principal limitação era a qualidade da equipe de vendas e de seu gerente. Por isso, decidiram gastar uma fortuna reorganizando a gestão e realizando novos treinamentos para os vendedores. No entanto, tempos depois, eles descobriram que a principal razão para a queda havia sido um erro cometido por um funcionário que tinha acidentalmente precificado os produtos acima de seus concorrentes no mercado. Assim que a tabela de preços foi corrigida, as vendas e, consequentemente, os lucros voltaram a subir. O trabalho de eliminar limitações é contínuo. Assim que um gargalo é localizado e solucionado, você descobre outro. Quer você esteja tentando apenas chegar ao trabalho pontualmente, quer tenha uma meta mais ambiciosa, como construir uma carreira de sucesso, sempre há limitações que determinam o ritmo de seu progresso. Sua missão é encontrá-las e se concentrar em suprimi-las o mais rápido possível. Começar o dia eliminando um gargalo é uma atividade que nos enche de energia, nos impulsiona a seguir em frente e completar o trabalho. Muitas vezes, eliminar um fator limitador é a tarefa mais importante que você pode executar no momento. Para aumentar a produtividade. 1. Identifique seu objetivo mais importante atualmente. Qual meta exerceria o efeito mais positivo em sua vida pessoal, caso fosse alcançada? Qual realização exerceria o impacto mais positivo em sua vida profissional? 2. Qual limitação, interna ou externa, está atrasando o cumprimento de seus objetivos? Pergunte a si mesmo: por que eu ainda não concluí essa tarefa? Qual fator interno está me atrapalhando? Seja qual for a resposta, comece a trabalhar imediatamente para eliminá-lo. Dê o primeiro passo. Capítulo 13. Ponha pressão em si mesmo. O primeiro requisito para o sucesso
é a capacidade de aplicar incessantemente suas energias físicas e mentais em um problema. Thomas Edison. O mundo está cheio de pessoas esperando que apareça alguém para motivá-las a ser como elas gostariam de ser. O problema é que isso não vai acontecer. Esses indivíduos passivos estão esperando um salvador que nunca vai chegar. Se não assumirem o controle de sua vida e colocar pressão em si mesmos, podem acabar esperando para sempre. E é isso que a maioria de fato faz. Apenas cerca de 2% das pessoas podem trabalhar sem supervisão alguma. São os líderes, o tipo de profissional que você está destinado a ser, caso decida atingir esse objetivo. Para alcançar seu potencial pleno, incorpore a responsabilidade e não espere alguém fazer isso por você. Escolha quais tarefas você vai encarar e se obrigue a resolvê-las por ordem de importância. Seja uma referência em sua área. Tente começar a se enxergar como um modelo. Eleve o próprio nível de exigência. Os padrões que você estabelece para seu trabalho e seu comportamento devem ser mais altos que os determinados por qualquer outra pessoa. Transforme essa autoexigência num jogo e acumule pontos pelas tarefas concluídas. Procure maneiras de ir além, de realizar mais do que é pago para fazer e conquiste pontos extras. O psicólogo Nathaniel Branden define a autoestima como a reputação que adquirimos com nós mesmos. Você constrói ou destrói a reputação que tem consigo mesmo de acordo com o que consegue ou não fazer. A boa notícia é que, ao dar o melhor de si, você passa a se sentir melhor. Quando você vai além do ponto em que uma pessoa comum normalmente desistiria, sua autoestima cresce. Crie prazos imaginários. Uma das melhores maneiras de superar a procrastinação e fazer mais em menos tempo é trabalhar como se tivesse apenas um dia para realizar suas tarefas mais importantes. Outra forma de colocar pressão em si mesmo é imaginar que você acabou de receber uma mensagem urgente e terá que viajar no dia seguinte. Se precisasse sair da cidade por um mês, qual tarefa faria questão de terminar antes de partir? Seja qual for a resposta, comece a trabalhar nela agora. As pessoas bem-sucedidas estão sempre se pressionando para obter um desempenho mais alto. As outras precisam ser guiadas, supervisionadas e pressionadas por outras. Ao pressionar a si mesmo, você realizará mais tarefas com maior rapidez e melhor qualidade que nunca. Desenvolverá uma personalidade ambiciosa e voltada para o alto desempenho. Se sentirá bem consigo mesmo e aos poucos se habituará a terminar as tarefas rapidamente, o que será útil todos os dias de sua vida, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Para aumentar a produtividade. 1. Estabeleça prazos e subprazos para cada atividade. Crie uma forma de se pressionar. Eleve seus padrões e não se exima da responsabilidade. Quando definir um prazo para a entrega de um trabalho, mantenha-se firme e procure terminá-lo antes da data final. 2. Antes de começar um trabalho ou projeto importante, descreva todas as etapas no papel. Em seguida, defina o tempo de realização de cada fase. Por fim, comece a correr contra o relógio e tente entregar antes do prazo. Transforme o trabalho num jogo e jogue para vencer. Capítulo 14. Motive-se a agir. É no convincente entusiasmo das altas aventuras e das vitórias, e na ação criativa, que o homem encontra suas alegrias supremas. Antoine de Saint-Exupéry. Para alcançar o desempenho máximo, você precisa ser o líder de sua própria torcida, se estimular a dar o melhor de si para obter performances de alto nível. A maior parte das emoções,
positivas ou negativas, é determinada pela sua maneira de falar consigo mesmo. Como já expliquei ao transpor o princípio